Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos vocês, que Deus abençoe vocês de uma maneira extraordinária, além daquilo que você espera, amém? Além daquilo que você pede, porque poderoso é o Senhor para fazer muito mais, glória a Deus. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é andarmos debaixo da sombra do Onipotente, guardados à sombra do Senhor Onipotente. Amém? Não saia debaixo da sombra dele não, irmão, tá bem? É um conselho que eu lhe dou, né? Não saia debaixo da sombra do Senhor. Por mais difícil que sejam as lutas, as dificuldades, as provações, não saia. E uma das coisas que eu tenho notado, e eu tenho falado, tenho observado, eu tenho chamado a atenção dos amados irmãos, que muitas vezes a gente se depara com certas provações na vida, com certas dificuldades na vida, e a gente fica procurando um erro em nós para justificarmos aquela prova que estamos passando. O que será que eu fiz para passar isso? O que será que eu fiz para passar aquilo? E a pessoa é uma pessoa tão sincera que ele tenta procurar algum erro, porque ele está andando na presença de Deus, segundo as suas forças, dentro daquilo que ele conhece da palavra. E às vezes a pessoa fica preocupada, tentando encontrar, passa por provações. Provações é coisa da vida do crente. O apóstolo São Pedro disse: olha, não ache estranho quando vier sobre vocês dias de aflições, porque isso não é apenas com você que acontece, acontece com todo mundo. Imagine você se as nossas provações fossem causas dos nossos erros, das nossas falhas. Então Jesus errou pra caramba. Olha quanta prova o Senhor Jesus Cristo passou, olha quanta situação contrária ele passou, e ele passava justamente porque ele queria fazer a vontade de Deus. E todos nós que procuramos fazer a vontade de Deus, a Bíblia fala que todo aquele que é piedoso, ele sofre perseguições, ele sofre provações, ele sofre dificuldades, né? Todas as pessoas. Então, amado, por mais difícil que seja a luta que você está passando, não comece a querer se autoacusar ou querer procurar defeito, erro, falha, falta em você para justificar aquela situação, né? Se você tem uma consciência tranquila diante de Deus, tranquila diante de homem, porque consciência tranquila é você saber que você não ofendeu a Deus, que você não pecou contra Deus. Consciência tranquila com as demais pessoas é que você não ofendeu ninguém, que você está andando dentro daquilo que você sabe ser certo, correto, né? De você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, dentro, né? Então não fique procurando, porque assim como a luta veio, ela vai também. Assim como ela chegou, ela desaparece também. Então tenha calma. Tenha calma, né? Isso que eu estou falando para vocês, o próprio salmista disse, ele falou de si próprio. Ele chegou uma hora que o coração dele estava em tanta aflição, tamanha aflição, que ele falou por que tu estás tão abatida assim, ó minha alma? Falando para si mesmo. Por que você está se perturbando dentro de mim? Espera em Deus. Tranquilize o teu coração, tranquilize a tua alma, sossegue o teu coração, espera em Deus, porque Deus, ele não é teu inimigo, ele é o teu amigo. Ele é o nosso amigo. Ele é amigo de todas as pessoas que o têm como amigo. Ele é amigo de todos, indistintamente, seja as pessoas que o já o receberam como Salvador, aceitando a amizade que ele se ofereceu, que ele nos ofereceu, né? Em si mesmo ele ofereceu essa amizade a nós, e ele é amigo de todas as demais pessoas, mesmo que essas os rejeitem, mesmo que essas falem contra ele, mesmo que essas façam coisas terríveis contra ele, ele continua sendo amigo, porque ele deu a vida por todos os pecadores, todo mundo. Então ele é amigo de todos. Ele é amigo de todos, né? Agora, nós podemos aceitar a amizade dele e podemos rejeitá-la. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, quando aqui ele esteve,
E você sabe que ele ofereceu a amizade dele a um povo específico de princípio, a um povo específico. E esse povo, a quem ele ofereceu a amizade dele, era o povo da onde ele nasceu. Ele nasceu de uma família judia. Não pense você, querido, não pense você que foram os judeus que mataram Jesus. Não fale isso. Os judeus mataram Jesus. Vamos malhar o Judas, porque Judas foi o autor daquele que entregou. Irmãos, o apóstolo São Paulo foi muito claro em dizer: quem matou o Senhor foi o meu pecado, foi o seu pecado. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele não morreu, ele não morreu porque foi matado. Foi homens que foram usados para executar aquilo que era um plano divino. Um plano divino era um plano divino. Porque se esse plano divino, que ainda que pareça que Deus foi cruel com o próprio filho, mas se tal não acontecesse, você jamais teria a esperança de ser salvo. Você jamais teria a esperança de ir para o céu. Você jamais teria a esperança de morar nas regiões celestes. Jamais. Jamais. Então, ele veio e morreu por nosso pecado. Então, quer dizer que a morte dele foi consequência do meu e do seu pecado. Nosso pecado. Por isso, por que continuar pecando? Por que continuar pisando no sangue de Jesus, na vida de Jesus? Por quê? Não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Então, o nosso Senhor, ele nasceu do povo judeu. E, consequentemente, ele veio justamente para aquele povo. Mas, na Bíblia, no Antigo Testamento, havia promessas de que não somente aquele povo seria beneficiado pelo Senhor, mas sim, posteriormente, toda a humanidade seria beneficiada pelo Senhor. Por isso que a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Não fala assim, Deus amou os judeus de tal maneira. Ou então Deus amou os alemães. Ou Deus não. Não, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. E amar o mundo, irmão, amar o mundo está se referindo a eu e a você, a todos nós, a todas as pessoas. Ele não ia falar assim, e Deus amou os judeus, e Deus amou os gregos, e Deus amou os ingleses, e Deus amou os italianos, e Deus amou os portugueses, Deus amou os franceses, e assim consequentemente, para chegar no final dizer assim, e deu seu filho para morrer por todos eles. Lógico que simplificou. Deus amou o mundo, nós todos, de tal maneira. Então, a salvação em Cristo Jesus, primeiramente, ela foi propagada para o povo de Israel, mas não iria ficar somente direcionada a este povo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele confirmou na vinda dele o que eu estou dizendo para vocês. Eu quero ler alguns versículos e depois então trabalhar nele com vocês, para nós podermos, com a graça e misericórdia de Deus, termos entendimento daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, né? Hoje é o último dia da campanha, a sexta-feira da resposta. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 7. Eu vou falar de Lucas novamente, hein? Mateus, Marcos, Lucas. Algumas mensagens aqui são todas são importantíssimas, né? Mas nesse dia essa que é a importante. Lucas capítulo 4, versículo de número 27, ou melhor, 24 em diante. Lucas 4, 24. Está escrito assim: continuou ele, quer dizer que ele já estava falando, ele continuou. Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Nenhum profeta é aceito em sua terra.
Jesus era profeta, sim ou não? Era profeta ou não? Sim, Jesus era profeta. E ele mesmo está dizendo aqui, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Jesus foi aceito em sua terra? Sim ou não? A Bíblia não fala isso, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam? Não diz isso? Não o receberam. E ele continua, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas. Havia muitas viúvas em Israel. Havia muitas viúvas israelitas, no povo de Israel. E está escrito aqui, contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, da região de Sidom. Ela não era israelita. Você não acha que é meio contraditório isso? Havia muitas viúvas em Israel, aquele povo de Deus. Mas Deus manda Elias, envia Elias não para nenhuma dessas viúvas, envia para a viúva de Serepta, para produzir algo, para fazer algo. E ele continua, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então a gente começa a perceber que lá no Velho Testamento, Deus já estava direcionando as coisas para alcançar os estrangeiros. Porque na época do profeta Elias, naquela seca que houve, havia muitas viúvas em Israel. Mas Deus não levantou Elias para levar, para enviá-lo a alguma dessas viúvas. Enviou para a viúva de Serepta, que não era israelita, querendo dizer que a bênção seria transmitida também aos gentios, aos outros povos, às outras nações. E ele continua dizendo também que havia muitos leprosos na época de Eliseu. Eliseu profeta, havia muitos leprosos israelitas, muitos. Mas nenhum deles foi purificado. É interessante a gente notar que Eliseu não purificou nenhum leproso israelita. Mas que Naamã, o sírio, quer dizer, o estrangeiro, esse foi purificado. Esse foi purificado. E sabe, irmãos, para Deus realizar alguma coisa nas nossas vidas, aquilo que Ele sonha em fazer, aquilo que Ele pensa em fazer, antes de fazer, Ele toma algumas atitudes. Ele prepara-nos para alcançar a bênção dEle. Quando nós falamos para os irmãos que Deus é poderoso, você está precisando de alguma coisa, Deus é poderoso para te dar imediatamente. Mas, irmão, às vezes a salva da oração, daquilo que você está pedindo, não chegou na altura adequada ainda. Não chegou na altura adequada ainda. Isso quer dizer que não é apenas orar uma única vez. E é por isso que nós atraímos os irmãos, colocando os irmãos para fazer correntes de intercessão, de oração, 7 vezes, 10 vezes, 12 vezes. Com que finalidade? Para que você bata e você não ore apenas uma vez, mas ore uma sequência de vezes. E muitas vezes, nem mesmo nessa sequência de vezes, a pessoa ela é alcançada, ela é abençoada. Por quê? Porque ainda a salva de oração dela não está na medida daquela bênção. Então, o que nós devemos fazer? Desanimar, parar, deixar? Não, continuar. Por quê? Porque aquele que pede,
aquele que busca e aquele que bate, a porta abre. Então, é uma insistência da nossa parte. Deus exige essa perseverança da nossa parte. Deus exige isso da nossa parte. Então, as campanhas de oração, 7, 12, 15, 20 dias, tem essa finalidade. A finalidade da gente, através da nossa oração, conseguir fazer com que o céu se abra e que não haja nenhuma força de impedimento, mas que a bênção chegue até nós, chegue até nossas vidas. E olha, irmãos, você sabe, às vezes Deus precisa preparar o coração da gente. Porque às vezes a gente não está numa posição correta, numa posição certa para receber aquilo que Deus ou aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Então Ele tem que fazer alguma coisa em nós para podermos então estar receptível àquilo que Ele quer nos dar, aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos buscando. E eu quero falar, irmão, de algo que você já sabe, você já conhece. Eu quero falar justamente sobre isso, de estarmos sendo moldados por Deus como um vaso para recebermos aquilo que desejamos, aquilo que queremos e aquilo que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar. Eu quero falar sobre Naamã. E falar sobre Naamã, eu quero estar lá em 2 Reis, capítulo de número 5, em 2 Reis, capítulo de número 5, ele começa assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor, aí ele com letra maiúscula está falando com o Senhor dos céus, o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Uma tradução da Bíblia, né? Eu não sei se aqui, mas vamos ler aqui mesmo. Ele era comandante do exército, ele era um general. O general, ele é, irmão, acostumado a obedecer ordem ou ele é acostumado a dar ordens? Ele é uma das mais altas patentes que existe, ou naquela época talvez fosse a mais alta patente. E ele era tão próximo do rei da Síria, Bene-Hadad. Ele era tão próximo, que quando nos parece que Bene-Hadad talvez tivesse uma dificuldade de locomoção. Então, quando esse Bene-Hadad ia no templo do Deus deles lá e se ajoelhava diante dos deuses que eles idolatravam e que não era Deus de verdade, era um Deus fictício, um Deus fabricado na cabeça, na mente, e muitas vezes então feito uma imagem segundo aquilo que aquela pessoa idealizou e pensou, né? Então ele ia, e quando o rei Bene-Hadad se ajoelhava diante daquele Deus dele, né? Naamã era quem segurava o Bene-Hadad segurava nos braços de Naamã para poder se ajoelhar. Então Naamã era uma pessoa muito próxima do rei, mas muito próxima mesmo. Era alguém de confiança do rei, alguém de confiança. Era alguém em que o rei depositava assim toda a confiança. E essa confiança não foi adquirida do dia para a noite. Ninguém confia numa outra pessoa conhecendo-a do dia para a noite. A época, tempo, quem sabe Naamã participou da Amã, né, da Amã. Mas a Amã é um colégio de militar, agulhas negras, né? Então, quem sabe, irmão, eles eram conhecidos desde muito. E a Bíblia não informa uma outra pessoa que Bene-Hadad tivesse tanta confiança igual Naamã, nenhuma, né?
Então, essa confiança foi sendo adquirida no viver, no cotidiano, né? Foi tanto que esse rapaz era quem e levava o general levava o rei para adorar no templo. Então, a Bíblia nos fala aqui que além de ele ser um general de exército, ele era um homem respeitado. Ele era um homem respeitado, irmão, tanto pelo rei da Síria, como respeitado também pelas pessoas, porque ele era um homem valente de guerra. Ele era um conquistador, ele era um bravo guerreiro, ele era muito respeitado e também honrado pelo rei, né? E até o próprio Senhor, né, o Senhor dos céus, já havia dado a Naamã muitas vitórias em muitas batalhas. Muitas vitórias em muitas batalhas. Agora, meu irmão, esse homem, logicamente, em todos os locais, em todos os lugares que ele ia, ele era um homem admirado. Ele era um homem que todas as pessoas assim olhavam para ele e ele não usava um uniforme como os demais. O uniforme dele era diferenciado. E pelo uniforme conhecia-se quem ele era. Mas a Bíblia nos fala, irmão, que houve algo que aconteceu com ele. Ele não era israelita, ele era sírio. Ele não era do povo de Deus, ele era um estrangeiro, né? Mas a Bíblia fala que ele havia sido acometido por uma lepra. E você sabe que a lepra hoje é algo assim definido, né? A ciência já sabe exatamente esse vírus aí, a lepra, né? Que é muito contagiosa e que, graças a Deus, hoje, né, não se elimina, mas faz com que ela pare o avanço dela. E eles, irmãos, Naamã, ele foi acometido por essa lepra. E agora, veja uma coisa, amado, presta atenção. Olha, você tem autoridade, você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa respeitada, mas somente você é que pode lidar com as coisas que estão em você. Somente você. E as coisas que estão em você, a gente tenta esconder o máximo possível. O máximo possível, né? A pessoa tenta esquecer. Até porque aquilo não vem a trazer nenhum modo de depreciação aquilo que a pessoa é, né? Às vezes a gente vê tantas pessoas, irmãos, aí, né? Quase não se fala da vida particular de absolutamente nada e ninguém. Consequentemente, a gente não sabe nada da vida cotidiana particular de cada um. Mas dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, não tem como você esconder essa situação. Não tem como. O que você é na realidade é aquilo que você é dentro da tua casa, dentro do seu lar, junto com a sua família. E Naamã, ainda que somente o Senhor dele, o rei, sabia da situação dele, porque a Bíblia não diz que muitas pessoas sabiam. As pessoas o respeitavam, as pessoas o honravam, o próprio rei o respeitava muito, honrava muito, mas o rei sabia da deficiência, da doença que ele tinha. E, como estava falando, a lepra naquele tempo, toda doença de pele era considerada como lepra. Toda doença de pele era considerada. Mas ele tentava esconder. Ele tentava, logicamente, esconder. E, irmão, olha o que eu vou dizer para você. Vamos pedir a ajuda de Deus, sabe? Ajuda de Deus. Para que a gente, todos nós temos... Essa lepra, eu quero usar aqui como um encaixe num contexto espiritual, né?
Quanta dificuldade às vezes a gente tem em casa, não é verdade? Quanta dificuldade às vezes a gente enfrenta em casa, quanta dificuldade às vezes a gente enfrenta no trabalho, quanta situação às vezes que a gente enfrenta e que às vezes a gente não consegue dominar o ímpeto da gente. Tem hora que a gente se revolta, tem hora que a gente fica irado, tem hora que a gente... E muitas vezes, irmão, essa situação de revolta, de ira, a gente derrama justamente nas pessoas mais queridas, nas pessoas mais próximas, nas pessoas mais íntimas, que muitas vezes só querem o nosso bem, só procuram nos fazer o bem. A gente nem sabe por que às vezes a gente sente ira contra o cônjuge, contra o filho, contra os pais, contra o irmão, nem sabe por quê. Às vezes é um cutucão que a gente recebe do inimigo e faz ter aquela reação instantânea, e aquela reação instantânea às vezes machuca profundamente as pessoas com quem nós estamos lidando. Naamã, ele tinha algo, e que ele sabia que precisava ser curado. Ele tinha algo que ele sabia que ele necessitava, mas ele não tinha esperança, irmão. Ele não tinha esperança. Não tinha esperança, principalmente porque o Deus que ele acreditava era um Deus mudo. O Deus que ele acreditava é uma estátua colocada num determinado local, aonde ele iria adorar, onde ele iria oferecer sacrifício, mas era apenas uma estátua. Tinha boca e não falava, tinha olho, mas não via, tinha braço e não se mexia, tinha pernas e não se locomovia. Era assim. Ele sabia que o Deus dele não podia resolver absolutamente nada. Nada. Então ele não tinha esperança em alcançar, em conquistar, em conseguir a cura. Consequentemente, ele era uma pessoa, muito embora era uma pessoa assim de destaque, mas era uma pessoa que estava desenganada. Ô irmão, olha que privilégio que a gente tem, amado. Olha que privilégio que nós temos. Deus nos chamou. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele fala. Ele não é uma estátua muda. Ele fala. Deus nos escolheu. Isso quer dizer que ele tem vontade. Ele tem querer. A Bíblia fala que Deus nos amou, quer dizer que ele tem sentimento, ele não é uma coisa gélida, ele tem sentimento. A Bíblia fala que Deus nos socorre, isso quer dizer que ele está atento à nossa vida. A Bíblia fala que Deus nos responde, isso quer dizer que ele tem ouvido e ouve o que eu falo, ouve o que você fala. Olha que Deus magnífico que nós temos, Senhor, que Deus maravilhoso, e nós não conseguimos enxergá-lo, não conseguimos vê-lo. Ele não é esse vidro de óleo aqui, ele não é essas imagens, não é, ele não é, porque os verdadeiros adoradores de Deus adoram a ele em espírito, na alma. E em verdade, a verdade é aquilo que ele se revela aqui nesta palavra. Essa é a verdade, é através do conhecimento da Bíblia que nós conhecemos a Deus. E então nós passamos a amá-lo, porque o Espírito Santo nos leva a amá-lo. Nos leva a engrandecê-lo, nos leva a glorificá-lo, nos leva a exaltá-lo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele sonda todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o mais profundo do meu ser, mas ele conhece também o mais profundo do ser divino, do Pai Celestial. Amém, irmãos? Então, Naamã, ele era alguém que estava nessa situação. Um homem honrado, um homem respeitado, mas um homem sem esperança. Um homem sem esperança. E o que a Bíblia fala, irmão? O que a Bíblia nos informa? A Bíblia nos diz que um dia lá houve
Um dia lá houve uma guerra lá, e Israel foi invadir, a Síria foi invadir Israel, e trouxeram uma empregada, trouxeram uma moça escrava, e levaram-na para trabalhar na casa de Naamã. Você sabe o que aconteceu? Eu vou cortar bem aqui. Você sabe o que aconteceu? Ela revelou que lá em Samaria tinha um profeta lá. Tinha um homem de Deus lá. Amado, não era um profeta que se intitulava profeta. Não era. Não era. Era alguém que verdadeiramente havia sido escolhido por Deus. Não era alguém que brincava com a palavra do Senhor. Não era alguém que tratava as coisas do Senhor com desdém. Não era alguém que tratava as coisas do Senhor com indiferença. Ele era alguém que conhecia a Deus e tratava a Deus com a maior seriedade, e ele também se tratava e tratava as pessoas com a maior seriedade. Ele não brincava, irmão, presta atenção. Presta atenção. Não brinque com as coisas de Deus. Às vezes eu vejo assim, uma pessoa na internet lá, fala um monte de asneira, assim, um monte de bobagem, faz piada. Irmão, em nome de Jesus, o nome do Senhor é santo demais para ser usado em brincadeira. Amém? É santo demais, é puro demais, é precioso demais, é grandioso demais. Merece todo o nosso respeito, é digno de todo o nosso respeito, de toda a nossa reverência. Então, irmão, essa menina falou para, olha lá, vai, fala para ir para o seu marido lá em Samaria, lá tem um homem de Deus. Lá não é que ele era um profeta e ele usava uma vestimenta diferente para mostrar que ele era diferente. Não era. Sabe por quê, irmão? Porque não é pela vestimenta que você conhece. Não é. É pelos frutos na vida da pessoa que você conhece a árvore que ela é. E outra coisa, não é pelos dons também, né? Porque dons é dado para a igreja, para aquilo que é necessário para a edificação da igreja. A edificação da igreja. E a Bíblia fala que os dons que Deus dá sem arrependimento. E Deus nunca, jamais dá um dom para alguém sem que essa pessoa esteja em sinceridade e seriedade diante dele. Mesmo que depois essa pessoa venha se afastar, venha desviar, venha fazer coisas com esse dom que Deus deu, que não é dele, foi dado por Deus, porque ele buscou. Mesmo que ele venha fazer coisas indevidas com esse dom, é sem arrependimento, porque o dom é para beneficiar a igreja, não é benefício próprio, benefício coletivo, benefício do corpo. O dom, os frutos não. Os frutos, uma árvore de limão não pode dar uva. Uma árvore que dá laranja a cavalo. Quem conhece laranja de cavalo? Quem conhece laranja de cavalo? Quem está paulista sabe o que é, né? Quem não estava lá, mas sabe. O Val também sabe o que é. Laranja a cavalo. A gente lá no Brasil, lá para o lado de lá, para aquele outro lado, o sul do Brasil, né? Lá, a laranja a cavalo são aquelas laranjas grandes de fazer doce. Como é que chama aqui laranja, essa laranja? Como? Cidra. É cidra? É. A gente fala laranja a cavalo. Mas isso foi 500 anos atrás, né? É que eu achava que era diferente uma coisa com a outra. Então, você não pode esperar
que um pé de laranja a cavalo, né? Pé de laranja a cavalo, dê ali maçãs, pera. Quem é que gosta de maçã aqui? Nossa! Maçã é chique, não é? A perinha também é boa, né? Muito bom. Então, irmão, é a vida da pessoa, é o fruto, quer dizer, isso vem da vida, da parceria, do estar com Deus, da comunhão com Deus. Então gera-se fruto do Espírito Santo, né? Então, Naamã, ele vai e ele fala com o rei dele lá, e o rei dele o amava demais, e o rei queria que ele fosse sarado, que ele fosse curado. Pega e escreve uma carta, irmão. O rei escreve uma carta, o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel. E olha, sabe o que é que ele leva de presente? 250 quilos de prata. Sabe lá que 250, um quarto de tonelada de prata, né? E ele leva também, eu li lá sobre o ouro, a quantia de ouro, mas aqui me fugiu agora, né? Uma quantidade grande, se não me falha a memória, uns 30 quilos de ouro. Uns 30 quilos de ouro. E ele levou também 10 vestes festivas. 10 vestes festivas. Então tudo isso ele estava levando como presente para o rei de Israel, numa comitiva, para que o rei de Israel então curasse Naamã. Mas está tudo errado, está tudo errado, tudo errado. Quando a carta chega para o rei de Israel, ele lê aquilo lá e fala, está tudo errado. Quem sou eu para curar alguém? Sou Deus por acaso? Aqui ó, eu acho que esse camarada está vindo aqui para me sondar as minhas guarnições, que eles vão querer invadir o meu país. Esse foi o pensamento dele, e ele ficou tão indignado que ele rasgou a roupa, e logo lá em Samaria, né, que não era muito distante, lá em Samaria, o profeta Eliseu ouviu falar da comitiva que veio lá, e que o rei ficou indignado, o rei de Israel rasgou as vestimentas em indignação. Aí o profeta Eliseu fala assim vai lá e fala para o rei, por que você rasgou as vestes? Manda esse camarada vir ter comigo, manda ele vir aqui. Irmão, Deus tinha um grande propósito. Deus tinha um grande propósito. Naamã não pertencia ao povo de Israel, não pertencia, né? Você se lembra daquela conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com aquela mulher Ciro-Fenícia, que Ciro-Fenícia não é israelita. Não é bom pegar na bênção que pertence aos filhos e dar aos estrangeiros. Não é bom pegar no pão, né, que pertence aos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas o senhor tem que saber que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Lembra dessa conversa? Né? É mulher estrangeira, ela arrancou a bênção do Senhor. Aquela bênção pertencia aos filhos, mas os filhos haviam rejeitado. Irmão, não rejeite a bênção que é para a tua vida. Não rejeite a bênção que é para a tua vida. A bênção do Senhor, ela é inesgotável. Presta atenção no que eu vou dizer. A bênção do Senhor, ela é inesgotável na nossa vida. E tudo que você tem recebido do Senhor, ainda que pareça ser pouco, e Deus não é bobo. Ele não vai dar tudo para você, não. Não vai, não. Para depois você dar no pé? Não vai, não. Ele vai amarrar você junto a Ele, devido ao amor que Ele tem por você. E todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida, Ele vai te dar sim, mas dentro do tempo dEle. E Ele vai te amarrando no amor dEle. E Ele vai te amarrando no amor dEle. E Ele vai te trazendo você para perto dEle. Vai te amarrando no amor dEle. Vai chamando você para perto dEle. E quanto mais perto você está, as bênçãos vão sendo derramadas. Vai sendo entregue na tua vida. Vai enchendo o seu celeiro. Está me entendendo, irmão? Está me entendendo? Está me entendendo? Ele tem tudo que você tem pedido. Tudo, 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 tudo.
tudo. Mas da mesma forma que eu não posso, porque eu tenho entendimento, eu não posso dar para o meu filho tudo o que ele quer, porque ele não tem a compreensão que eu tenho, e às vezes aquilo que ele pede, ele não está pronto para receber. Ele vai estar, mas no momento não está. Vai estar, mas no momento não está. Então, o Senhor, irmão, olha aqui, 400 anos o povo ficou lá no Egito. E Deus havia falado que iam ficar 400 anos, porque Deus sabia que haveria um momento em que os próprios israelitas iriam se cansar de ser escravos. E aí então eles iam clamar: liberta-nos, liberta-nos. Aí chegou o momento certo. Chegou a hora certa. Chegou o tempo determinado. Existe um tempo determinado de todas as tuas bênçãos na tua vida. Um tempo determinado, um tempo determinado, um tempo determinado, um tempo determinado, um tempo determinado. Fique, permaneça na presença do Senhor. Ele não nega bem algum para aquele que anda em integridade. Amém? Fica na presença do Senhor. Naamã, irmãos, Naamã, ele foi lá encontrar com o profeta Eliseu. Agora, irmão Zezão, Naamã precisava de uma lição. Ele precisava ser preparado para receber o que ele tinha e que viria da parte de Deus. O Senhor precisava mexer com algumas coisas na vida dele para que ele pudesse ficar no ponto de receber a bênção. Ele era um general, ele era acostumado a honras, ele era uma pessoa muito estimada pelo próprio rei, o próprio rei o honrava, mas agora ele vai na casa do profeta, e o profeta nem sai para recebê-lo. Começa o tratamento de Deus. Começa o tratamento de Deus. Deus, ele vai preparar-nos primeiramente para só depois, quando estivermos prontos, receber o que estamos desejando, o que estamos buscando, o que estamos precisando. Sabe? Deixa ele tratar com você, irmão. Não, para de fugir. Para de fugir. Porque se você fugir, a tua vida vai estar sempre amarrada. Vai estar sempre presa. Sempre amarrada. Sempre presa. Você nunca vai estar plenamente satisfeito. Ainda que eu seja um general, ainda que eu seja honrado pelos homens, ainda que eu seja reconhecido, ainda que eu seja assim elogiado, ainda que sim, mas isso não quer dizer que eu estou pronto para receber a bênção de Deus. Quando Naamã estava perto, o profeta fala para o moço dele, Geazi, vai lá e fala para ele que ele quer ser curado, que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes? Você não acha que Deus tinha poder para curá-lo em uma única vez? Sim ou não? Você acha que ele precisava mergulhar no rio para ser curado? Você não acha que o Senhor teria poder de mandar, assim como o Senhor Jesus Cristo encontrou-se com os 10 leprosos, curou todo mundo numa pancada só, coletivamente? Não tinha poder? Mas Deus precisava tratar o coração de Naamã primeiramente, para depois ele alcançar a bênção. E olha só o tratamento. Quando ele recebe a notícia, o profeta falou para você mergulhar 7 vezes aí, tá bom? Ó, positivo? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E deu no pé. O camarada ficou com a própria consciência dele. Sabe, irmão, às vezes a consciência, a cabeça da pessoa, ela é formada
pelas coisas que ela é e pelas coisas que ela recebe. Às vezes a pessoa, ela é colocada num pedestal e ela vai acreditando em tudo que as pessoas vão falando para ela, que ela é fantástica, que ela é fabulosa, que ela é isso, que ela é aquilo outro, e ela vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, e ela vai se colocando no alto de um pedestal. E no alto desse pedestal ela acha que todo mundo tem que engrandecê-la, tem que reconhecê-la, tem que elogiá-la, tem que glorificá-la. Não é assim? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem está falando? Não é mais ou menos assim que acontece? Né? E aquela pessoa se porta assim porque alguém começou a encher a palha dela. E alguém começou a encher a palha dela e ela própria foi se auto-enchendo também. Amado, Naamã ficou tão revoltado. Naamã ficou tão revoltado, tão revoltado. Naamã falou para os camaradas dele assim: vambora, vambora, vambora. 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 Ele monta no cavalo dele lá, sei lá o que ele era, burro, cavalo, mula, sei lá o que era, né? Ele vai indo embora, revoltado. Eu estou achando que esse homem ia sair, me receber. Para ele foi uma desonra não ser recebido pelo próprio profeta. Eu achei que este homem viesse e com as suas mãos ungidas com óleo, viesse passasse em todo o meu corpo, e conforme ele fosse passando assim, o meu corpo, todo ele, sendo restaurado, renovado, recebendo uma nova pele. Agora ele manda mergulhar no rio. Mergulhar no rio. Lá, vou lá na Síria lá, ó. Tem 2 rios lá de água límpida, o Abana e o Farfar. Então, se é para mim mergulhar no rio, vou mergulhar no rio. Não vou mergulhar no Sapucaí Mirim nem no Mandu. Não vou. Vou mergulhar lá. Irmão, e ele vai embora revoltado. Está começando um tratamento. Sabe, irmão? Sabe? Às vezes a coisa não acontece na hora que você quer, porque Deus está tratando com você. E não é que Ele não quer te dar, mas Ele quer que você esteja pronto, preparado por Ele para receber o que Ele tem para te dar. Amém? Pronto, preparado por Ele. Então tenha calma, tenha paciência. Controle-se. Diga para o teu coração: acalma-te, coração. Acalma-te. Diga para a tua alma: tenha paciência, acalma-te. Acalma-te, tenha paciência. Tudo vai dar certo. Amém, irmão? Tudo vai aqui, ó, vai ser melhor do que você está pensando. Viu, irmão? Vai ser melhor do que você está pensando. Vai ser melhor do que você está pensando. Mas aqui, irmão, pastor, eu já fiz umas 30 campanhas já, 30 campanhas. E parece que eu dei uma melhoradinha, mas ainda continuam algumas coisas. Irmão, Deus está mostrando para você, Ele deu uma melhoradinha, porque Ele está preparando, ensinando você a falar, ensinando você a confessar, ensinando você a aprender a palavra dEle, para que você permita que a palavra dele trabalhe o teu coração, para que você não dê mais brecha alguma, para que essas brechas não dêem entrada, para provocar no teu corpo, provocar na tua mente, toda essa confusão, essa enfermidade. O Senhor está trabalhando, você está percebendo que Ele está abençoando você pouquinho em pouquinho, é porque Ele está trabalhando, e esse pouquinho, até ser tudo estabelecido, e você vai estar da maneira como Deus quer que você esteja, pronto e preparado e já abençoado.
Amém, irmãos? Então, ele falou revoltado contra o profeta. Revoltado contra o profeta. Você sabe? Ô Jesus, tem misericórdia. Às vezes vem pessoas aqui na igreja, né? Ela acha que ela está indo num centro de macumba. Faz um trabalho lá e tudo resolveu. Deus se me perdoe. Irmão, o maior trabalho é Deus trabalhar na nossa vida. Veja o que Deus fez na vida de Naamã. Presta atenção. Ele, irmão, quando está indo embora, os seus auxiliares, olha aqui, recebendo conselho. Primeiro recebeu da escrava, né? Agora, ele recebeu também uma palavra não do profeta, mas o porta-voz do profeta, Geazi, é que o informou. Você tem que mergulhar. O profeta falou, tá bom? É para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não, de jeito nenhum. Ele ele sobe no seu cavalo e vai indo embora. Aí os seus companheiros, os subalternos, dizem para ele assim: profeta, Naamã, general, ele pediu alguma coisa doida para o Senhor, pediu que o Senhor não pode fazer. Ele apenas pediu para o Senhor, falou para o Senhor mergulhar, é só isso, nada mais. Ah, mas eu achei que ele fosse colocar um tapete vermelho para mim lá, abrir a porta da casa dele lá, a sala lá, ia me sentar, ia ser servido um chazinho lá, né? E ele ia pegar o óleo da unção, ia mandar tirar minha roupa ali, mostrar, e fosse derramar coisa lá, mas ele não fez isso. Mas o que te custa? Qual é o preço? Qual é o preço? Mergulhe aí no rio. Mergulhe aí. Até que ele foi convencido. Convencido. Você pensa, amado, você pensa que uma pessoa como essa, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, a gente tem que vigiar muito a vida da gente, porque às vezes a gente acha que a gente deve receber conselho somente de quem está acima de nós, mas tem muitas pessoas, hierarquicamente, às vezes, que não estão acima de nós, estão no mesmo páreo que nós, ou às vezes até menos do que nós, estou dizendo em posição assim, e essas pessoas têm muito conselho para nos dar, e a gente às vezes acha que a gente está por cima, que a gente não, porque eu sou, eu não posso aceitar o conselho. Não, irmão, não é assim, né? Não é assim. Aí o que sucedeu, irmão? Sucedeu que ele falou: eu vou mergulhar nesse rio então, tá bem? Então Deus começou a mexer no coração dele. Deus começou a tirar ele do pedestal. E tirando do pedestal, estava preparando-o para receber a bênção. Amém? O que ele faz? Ele vai e mergulha no rio. Uma vez, né? Uma vez. Glória a Deus. A irmã pediu oração para o rapaz no primeiro dia da campanha. Não foi no primeiro dia da campanha que ele foi curado, saiu lá do CTI. Né? O irmão, a filha do irmão lá de Ribeirão Preto pediu oração para o sogro que estava maléssimo, né? Mal. Né? Não foi no primeiro dia que eles saíram, não. Né? Não foi. Então, quando a gente fala para vocês, querido, vamos fazer uma campanha de 7 dias, a intenção não é você receber a bênção no primeiro dia. Não é que Deus não tenha poder para fazer isso, mas Deus vai trabalhar, Deus vai preparar, Deus vai fazer algo extraordinário, vai ficar muito melhor do que a encomenda. Amém? Muito melhor. Deus, Ele não para de trabalhar. E Ele trabalha em meu favor. Ele trabalha em teu favor. Ele trabalha em favor das pessoas que esperam nele, que buscam a Ele, que o glorificam, que o exaltam, que o respeitam, que o reverencia. Ele trabalha. Não é que é nosso empregado, mas tem coisa que só Ele pode fazer por nós. Ele não é o nosso empregado. Ele é o nosso Senhor. Mas nós dependemos totalmente dEle.
Então, e quando nós dependemos dele, nós não mandamos fazer, nós rogamos que na misericórdia dele ele nos ajude e nos abençoe naquilo. Amém, irmão? Ele mergulhou, eu vou falar aqui, ele era um estrangeiro. Tinha tanta gente leprosa lá, tanta gente leprosa. E a Bíblia fala que nenhum israelita foi curado da lepra. Somente Naamã mergulhou a sexta, mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E no sétimo mergulho, irmão, sétimo mergulho. Olha aqui a aprovação. Não é uma aprovação? É ou não é? É uma aprovação. Você sabe, irmão, que quando você está fazendo um curativo, uma ferida, quando você começa a mexer naquilo, parece que piora. Porque você mexeu, parece que piora. Não é? Mas vai passando os dias, né? Aquilo vai sendo restaurado, vai sendo recuperado, vai sendo sarado. Né? Ele aí mergulhou a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, e lógico que ele olhava para o corpo. Ele olhava para ver se estava tendo uma cura progressiva. E não estava. Né? E ele precisou mergulhar 7 vezes. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão Amarildo? Porque talvez se na terceira ele fosse curado, ele saía da água. Ele desobedeceria. Está me entendendo, irmão? Talvez, se na segunda ou ainda na primeira vez, ele fosse restaurado, fosse curado, talvez ele não cumprisse com as 7 que foi mandado, que foi ordenado fazer. Então, aquilo próprio que o Senhor mandou o profeta falar, cooperou. As 7 vezes, cooperou para ele alcançar a cura. Na 7ª vez ele mergulhou, e ele saiu, olha que coisa magnífica, irmãos. Um dia desses, eu estava assim com a camisa de manga curta, e meu filho Gabriel olhou no meu braço e falou: poxa pai, o senhor está com o braço igual do vô, braço ressecado, braço assim, com células mortas, né? Tá? A idade, 35 anos, geralmente acontece isso. Né? Aí você fica assim, né? Passa um creminho para dar uma... Né? Então, agora veja bem, irmão, ele sai de lá com a pele como se fosse pele de criança. Tem cabimento uma coisa dessa? Hã? Tem cabimento uma coisa dessa? Não teve remendo nenhum, não. Não remendou aqui, não remendou ali, não remendou lá, não. Não teve remendo, irmão. Não teve remendo. A Bíblia fala que o corpo todinho dele recebeu uma pele nova. Como é que pode? Vou contar um segredo para vocês. Domingo 11h48, me tornei avô. Irmão, você precisa ver. Você precisa ver a pele da criança. Que coisa mais linda que é. Né? E eu, quando estava lendo sobre Naamã, eu comecei a pensar na pele de Naamã. Quando ele chegou em casa, a mulher disse: mas quem que é esse homem aí? Que estava novinho em folha. Você sabe lá que estava novinho em folha, novinha. A mulher dele estranhou. Mas quem que é esse bonitão que está chegando aí? Que pele mais lisa, que pele mais linda, que pele mais bonita. Irmão, Deus faz com perfeição. Aleluia! Deus faz com perfeição. Aleluia! Glória a Deus. Que a bênção do Senhor você a receba como resposta nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus.